Bom dia a todos. Para quem está assistindo na versão on demand, boa noite, boa tarde, né? Meu nome é Tuane, eu sou analista de marketing aqui na MT Cloud. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Esse é o 4º episódio da nossa websérie Telefone Vermelho, segunda temporada. O encontro de hoje foi organizado pela MT Cloud em parceria com a Dell, que é uma das maiores empresas de computação do mundo, e assim como nós, ela acredita que a tecnologia tem o poder de impulsionar o progresso humano. E como tem, aliás, inovação é o nosso tema principal aqui hoje. E também gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, que são a SAIS para o Rio de Janeiro, a UBR Global. E muito obrigada aos nossos palestrantes, que hoje vão compartilhar conhecimento de altíssimo nível com a nossa comunidade tech. São eles o Márcio Laques, que é fundador e CEO da MT Cloud, Fernando Vanderlei, que é Head de Tecnologia da Ancar Shopping Centers, e o professor Marcelo Rezende, que é Advisory Solutions Principal na Dell. No final do bate-papo, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, e a audiência pode usar o chat enquanto isso, durante todo o evento, tá? Desejamos um ótimo episódio para todos vocês. E agora eu deixo a palavra com você, Márcio. Obrigado, Tuane. Bom trabalho. Muito legal estar participando desse Telefone Vermelho na segunda temporada, né? A segunda edição. É muito gratificante a gente estar aí. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernando. Para quem não conhece, a MT foi uma empresa que eu ajudei a fundar há quase 30 anos atrás, e a gente trabalha com infraestrutura de TI. A gente provisiona a infraestrutura para que as empresas possam focar nas suas atividades, que hoje em dia são quase que absolutamente lastreadas em tecnologia. Dificilmente a gente vai ter alguma operação que não tenha como missão crítica a tecnologia da informação. O que é interessante é que, hoje é totalmente cloud as coisas, seja em private cloud, sejam soluções híbridas ou soluções de cloud pública, né? Dentro desse espectro de possibilidades que existem. Mas uma coisa interessante, eu vou explicar para vocês como é que surgiu o Telefone Vermelho, né? A nossa empresa sempre teve um processo de atuação no mercado, que chama-se Cloud Assessment, onde a gente levanta os requisitos do cliente, oferece para empresas que são qualificadas e que tenham essa pegada uma consultoria, que é uma consultoria gratuita, onde a gente levanta todos os requisitos do cliente. A partir daí, a gente faz um diagrama e depois um dos pontos que a gente estabelece é a matriz de responsabilidade e o plano de comunicação com o escalonamento dessa matriz de responsabilidade. E tinha um recurso que a gente chamava de telefone vermelho, que era a possibilidade de você poder escalar essa comunicação a qualquer momento, a qualquer hora, para que você pudesse ter o teu SLA, que é um requisito, atendido, né? E isso se fez muito importante durante a pandemia, né? A gente viu aquela rajada de demanda de atualizações de firewall, de aumento de capacidade para VPN, de levar tudo para a nuvem, dar continuidade nas migrações e tudo isso, e a gente foi muito demandado aí, e o telefone vermelho nosso não parou de tocar. Então surgiu a ideia da gente fazer a primeira temporada, que foi uma série de eventos muito bem sucedidos, está aí no canal da MT no YouTube para isso aí. E dando continuidade a essa iniciativa, né? Hoje é um dia muito especial para a gente, né? A Dell é uma parceirona, ela nos ajuda com o telefone vermelho, né? E a gente vai ter a oportunidade de outros telefones vermelhos com outros profissionais da Dell, como já tivemos mais recentemente. Hoje a gente vai falar sobre inovação, né? E o Fernando é uma pessoa muito especial, que eu conheço há muito tempo, é um amigo muito querido e um profissional muito competente, que já passou por diversas iniciativas de inovação, empresas que tinham desde a área de educação até indústrias, enfim, ele vai poder falar melhor sobre a experiência dele nesse processo de inovação em grandes empresas que ele trabalha. A Ancar é um cliente nosso e a gente tem muita honra em prestar serviço para a Ancar, né? A Dell, por outro lado, também vai participar desse papo nosso aqui. A ideia, o professor Marcelo, ele é especialista em ciência de dados.
Então, a ideia é a gente fazer esse bate-papo aqui de tal forma que a gente se complemente e possa dar uma experiência boa para quem está nos assistindo. E você também que está nos assistindo, seja bem-vindo e pode compartilhar com a gente em qualquer momento aí, qualquer pergunta, comentário que a gente vai colocar à disposição aí. Fernando, eu vou passar a palavra para você, porque eu acho que você tem bastante coisa para comentar para a gente aqui, para ensinar para a gente aqui da tua experiência aí. Se você pudesse apresentar um pouco a Ancar como empresa, vai ser uma boa para a gente aí se situar. E, na sequência, o professor Marcelo pode dar seguimento à apresentação. Vai lá, Fernando. Ok. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos que estão presentes aqui, né? Quem assistiu depois, boa tarde, boa noite. Marcelo e Márcio, obrigado aí pela oportunidade de a gente trocar ideias sobre um assunto tão importante que é a inovação, né? Um assunto que é caótico por natureza, então quanto mais se troca experiência, mais a gente aprende, né? Então, me apresentando, eu sou o Fernando Vanderlei, sou Head de Tecnologia da Ankara Ivanhoe Shopping Centers. Eu tenho formação e minha vida inteira foi em tecnologia, né? Diversifiquei um pouquinho, né? Fiz MBA em Marketing, depois fiz mestrado em Educação, Tecnologia aplicada à Educação. Então, tudo que envolve educação, aprendizado, me interessa bastante. A Ankara é uma empresa de shopping centers, de propriedade e gestão de shopping center. É uma empresa que começou na década de 70, né? Hoje nós estamos com 23 shoppings espalhados pelas 5 regiões do Brasil. A Ankara é a maior plataforma de shopping center, ou é uma das maiores plataformas de shopping centers com capital privado no Brasil, né? E a gente hoje está falando em torno de 4.100 lojas, né, nos nossos shoppings, com mais ou menos 26 milhões de consumidores que frequentam o shopping mensalmente, né? Então, 26 milhões de pessoas passam por nosso shopping todo mês, né? Eu tenho bastante coisa para a gente falar de inovação, mas vou deixar primeiro o Marcelo se apresentar também. Marcelo, por favor. Ok, pessoal, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Fernando, com o Márcio, falar de 2 temas que eu gosto muito, de inovação e também de dados, né? Isso é uma coisa muito legal. E, bom, eu sou da área da consultoria da Dell, né? Todo mundo conhece a Dell, provavelmente algum de vocês deve estar com uma máquina Dell assistindo aqui agora, né? Todo mundo conhece a Dell, infraestrutura pessoal ou tal de empresarial. Mas a área de consultoria da Dell, a gente costuma brincar que eu sou funcionário secreto. Poucas pessoas sabem que existe uma consultoria da Dell, né? E eu sou justamente no pilar de consultoria, que é a área de data, dados e inteligência artificial. Então, isso é um grande prazer estar com vocês. Rapidamente falando, a minha formação é engenharia e computação. Tive uma carreira bastante acadêmica por muitos anos, mas sempre colocando o pé no mercado e sempre ligado à tecnologia, startups e tal. Então, eu espero poder contribuir aí junto com o Fernando, com o Márcio, para a gente ter um bate-papo legal e que seja relevante para as pessoas. Que ótimo. Obrigado, então, Fernando. Obrigado, Marcelo. É um desafio. O primeiro desafio para a gente um tema tão vasto, né? A gente conseguir estruturar uma conversa aqui de maneira a dar uma boa experiência para o pessoal. Mas eu acho que a melhor forma da gente começar ou conduzir esse papo seria com a experiência do Fernando, que talvez ele esteja mais imerso numa experiência, como ele colocou, a quantidade de shopping centers que eles administram é a maior quantidade privada aqui no Brasil, e o número de lojas por consequência, e também, por consequência, o número de pessoas que transitam aí, né? E isso é um volume de dados imenso, né? E como a gente sabe, os dados são a ferramenta básica para a inteligência artificial, né? E para a inferência de informações, para identificar padrões, e a partir daí a inovação se estabelece, né? O que eu acho fantástico é que, se a gente vai ver a evolução da humanidade, a gente percebe que a automação foi a grande responsável, em determinado momento, na industrialização pelo ganho de escala, né? Eram as esteiras de produção, aquele trabalho mecânico que se automatizou e passou a fazer as coisas com mais precisão e mais velocidade. Portanto, aumentou muito a produção nossa, né? E o que a gente vê hoje é justamente a automação da inteligência, né? A inteligência artificial
é um recurso que vai também ampliar as nossas capacidades de decisão e a nossa forma de trabalhar numa outra dimensão. E o mais interessante disso tudo é que você não consegue fazer absolutamente nada se não tiver os dados envolvidos e como tratar esses dados. Então, eu queria que o Fernando falasse um pouco, e o Marcelo, vamos fazer a dinâmica aqui. Se vocês quiserem me interromper aqui, o Fernando pode me interromper agora, inclusive, para falar sobre a experiência dele, e a gente vai tocando daí. Vamos lá. Tá bom. Primeira coisa, né, que eu queria destacar, né, nós três somos de tecnologia, então inovação a gente faz desde sempre, né? Porque desde sempre a gente busca soluções para melhorar o negócio, para aprimorar. Então, eu me lembro que alguns anos atrás, quando começava a se falar de transformação digital ou desse movimento de inovação, até soava um pouco estranho para a gente, né? Porque eu sempre fiz isso, né? Mas a gente começou a entender que está se falando de uma coisa organizada, né? De uma coisa orquestrada, né? Você está deixando ser aquela inovação que era um ato isolado, em que às vezes você tinha muito esforço para ter uma adesão, para ser uma coisa que a empresa inteira está compartilhando, né? Que parte de todo mundo, a gente começa a entender esse processo, né? E as empresas estão se movimentando para tentar atingir esse objetivo. E o que eu acho interessante nessas conversas é a gente passar as dores, né? Passar a nossa jornada, né? Não ensinar alguma coisa, que ensinar tem muito livro, muita literatura muito boa sobre isso, né? Então, assim, eu selecionei aqui algumas coisas que me marcaram nessa jornada, né, de transformação digital ou de inovação dentro da companhia. A primeira delas é que esse é um assunto muito particular de cada empresa, né? Não tem fórmula mágica. A gente, quando começou a pensar nisso, a gente às vezes, vamos nos espelhar em tal lugar, vamos ver como é que essa empresa fez. É óbvio que é bom ver, né, para você trazer boas ideias, boas práticas, mas assim, depende da cultura da companhia, né? Depende do quanto aquela companhia quer investir nesse assunto, depende do mercado que aquela companhia está inserido, né? Dos CNPJs, né? Mas principalmente, acima de tudo, depende da cultura da companhia. Então não tem fórmula mágica, né? Acho que esse é o primeiro coisa. Então, eu diria para quem está entrando nessa jornada, né, tomar muito cuidado, se inspire, né? Mas não copie práticas de outras empresas que podem não funcionar na sua. Realmente não existem fórmulas, né, para isso. A segunda coisa que eu queria destacar é que esse é um processo extremamente caótico, né? Cheio de idas e vindas. Não é uma coisa que a gente senta, planeja e fala, vamos seguir aqui esse roteiro e a nossa transformação digital vai ocorrer dessa forma. Não acontece isso, né? A gente combina uma coisa, daqui a um mês a gente muda tudo de novo, daqui a um mês a gente muda de novo. Isso faz parte do processo de aprendizado e a gente vai até uma hora que aí sim a gente consegue fluir de uma forma natural, de uma forma mais coesa, né? Então, assim, a transformação digital, ela é uma jornada, né? Ela é caótica por natureza, é uma jornada que ela vai se afinando, ela vai se acertando com o decorrer do tempo. Mais 2 ou 3 premissas, né, sinais que eu anotei aqui. A próxima premissa é: sem um board, sem a participação do board, esquece, né? Esquece transformação digital. Né? Se isso não participa a partir de cima, né? Se a gente não envolver o board nisso, a gente não consegue fazer. Felizmente, na Ancar, a gente tem a participação do board super efetiva em todo o processo de transformação digital e com uma compreensão de tudo isso que eu falei, né? De que é caótico, que é complexo, né? Que isso leva tempo. Então, isso é muito importante. Outro insight, né? Não há muita certeza onde a gente vai chegar. Né? A gente tem que estabelecer metas, evidentemente, mas não há uma garantia de que a gente vai chegar lá. E, de novo, o que importa é a jornada, porque essa jornada, às vezes, vai jogar a gente num caminho muito melhor até do que aquele caminho que a gente imaginava inicialmente. E é nessa hora que entra, principalmente, a questão das parcerias. Né? Não dá para fazer transformação digital sozinho, né? Ou só com as pessoas da empresa. A gente tem que ter bons fornecedores, bons parceiros, pessoas que trabalhem junto com a gente. Né? Sozinho não se faz nada. Eu acho que esses são os pontos principais que eu teria cuidado se eu estivesse entrando agora nesse processo de transformação digital. Bacana. Marcelo, qual é a tua visão nesse horizonte que o Fernando falou? O Fernando falou da importância dos parceiros. Na MT, a gente se esforça muito para ser um excelente parceiro, né? E eu acho que a gente vem conseguindo, porque, afinal de contas, já tem mais de 10 anos que a gente trabalha junto lá na Ancar. Mas, a respeito da Dell, como é que você vê essa questão dos dados? Que tipo de experiência vocês têm visto aí, Marcelo, sobre isso? Bom, a questão dos dados, né? É importante, puxando o lado que o Fernando levou, a inovação não é um processo linear, né? Ele é bem, como ele dizia, bem caótico, bem cheio de idas e vindas.
e você tem dúvidas em muitos pontos desse caminho, tá certo? Você tem muitas dúvidas, você tem que tomar decisões em muitos pontos desse caminho, né? Aí justamente que vem a parte dos dados, tá certo? Que modernamente, né, como os dados servem fortemente para a tomada de decisão, porque a gente tem a disponibilidade dos dados, né? Há pouco tempo teve na própria Dell um professor do MIT, um professor chamado Roberto Rigobon, e ele conversando com a gente, ele falou assim, olha, tem 3 maneiras de você tomar decisão, maneiras estruturadas, vamos pensar assim. A primeira é você ter uma teoria. Por exemplo, eu quero resolver a que temperatura ferve a água no nível do mar. Então, tem uma teoria, 100 graus, 100 Celsius. Tá? Tem uma teoria, ótimo. Se eu tenho uma teoria, acabou, vamos partir para outra. Se você não tem uma teoria, você tem autoridade, que é alguém que você sabe que ferve água todo dia lá, que trabalha com isso, e manda o cara... Você olhou aí, que temperatura você acha que ferve? Ah, eu estou vendo aqui mais ou menos 100 graus. E o terceiro caminho, que é mais moderno, que são os dados. Eu poderia levantar dados, tem dados de tudo hoje, né? Dados de fervura de água no nível do mar em várias regiões, tirar um padrão e falar, olha, parece que é 100 graus mesmo, entendeu? Então, então, esse caminho dos dados, que é mais moderno, ele pode, em particular, não só responder problemas de fervura de água, mas problemas de inovação, certo? Desde o ponto zero, aquele momento, assim, aquele caso clássico, eu tenho uma startup, eu quero achar investidores, um venture capital, tal, eu vou apresentar a minha ideia, a minha sugestão, a minha ideia de startup, né? Para tentar conseguir fundos. Bom, como é que eu vou convencer o pessoal? Com dados. Tá certo? Então, assim, desde o momento zero você tem, e ao longo do processo de inovação, tem o tal do fail fast também, né? Ó, se isso não vai dar certo, vamos fazer morrer isso logo, né? Não vamos perder tempo com isso. Os dados podem te orientar para falar assim, ó, para com isso, ou vamos tentar procurar outro caminho, né? Outra coisa bacana que o Fernando falou foi isso também, que o caminho é caótico, às vezes eu quero desenvolver um equipamento de som e acabo descobrindo um equipamento para tratar dor de ouvido no caminho, né? Assim, é completamente bacana isso aí, né? As possibilidades, desde que você esteja num caminho bem estruturado. Certo, Fernando? Certo, Márcio? Vamos lá. Marcelo, até pegando um gancho teu, super interessante o que você disse, né? E eu vou falar uma coisa que vai parecer uma incoerência com o que eu disse anteriormente, né? Porque eu disse que a gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante ter o que a gente chama de North Star, né? A estrela do norte, né? Um caminho. A gente tem que ter um horizonte onde a gente quer chegar, né? E esse horizonte ele deve ser ousado, né? Se a gente não chegar nele, nem é tão importante chegar nele, não, mas ele deve ser ousado, né? E ele deve nos guiar, né? Até para que a gente possa, como você disse agora, cara, como é que eu convenço um investidor, né? De uma empresa de engenharia que está acostumada a medir o sucesso por tijolo, né? Por prédio, né? Como é que eu convenço ele que ele vai investir num negócio que eu não sei muito bem onde é que vai parar, né? Então tem que ter no mínimo, né, um horizonte que eu quero chegar, né? E nessa hora é o que você disse, eu preciso ter os dados, né? Então talvez seja o primeiro passo, né? Pensei em fazer uma transformação digital ou um processo de inovação, cara. Qual é a minha estrela do norte? Onde é que eu quero chegar e como é que eu vou medir isso? Né? Sem isso aí, e parece tão óbvio, né? Mas eu diria que tem muita empresa que não faz isso, está fazendo o processo e não sabe, não tem a menor pretensão exata de chegar num determinado lugar. Muito legal. E diga, Márcio, vamos lá. Não, eu ia justamente puxar para ti, porque eu acho que você pode, Marcelo, comentar bem essas questões, esses desafios, né, dos dados. Sim, sim. Tem um exemplo clássico que é o seguinte: tinha uma empresa que tinha um software, eu não me lembro o nome do software, tá? Mas era um software de finanças pessoais, tá? Finanças pessoais. E o pessoal da empresa queria fazer umas inovações e tal, e ele começou a observar o seguinte: olha, esse pessoal usa o nosso software de finanças pessoais na empresa. Eles não estão usando em casa, estão usando na empresa que eles trabalham. Aí qual foi a primeira ideia? Eles estão usando o tempo do trabalho deles para fazer coisas pessoais. Não era isso. Era outra coisa. O software funcionava tão bem, o software de finanças pessoais, que eles puxavam problemas da empresa para aquele software pessoal para tirar decisões. Entendeu? Isso aí gerou um software corporativo baseado naquele software que é de finanças pessoais. Entendeu? Então, essas coisa bacana. Né? Você começa a achar uma coisa esquisita nos dados, isso acaba te levando para um caminho novo e altamente sucesso. Isso é uma coisa muito bacana. Mas precisa tomar cuidado com os dados, né, o Fernando e Márcio? Esse é um outro problema que a gente vai conversar hoje ao longo desse webinar aqui. Mas os dados têm muito ruído, né? Principalmente os dados que a gente tem livres na internet.
que o pessoal não chamava antes de Big Data, mas ninguém estava falando Big Data já, né? Os dados, né? É um volume tão grande de dados que a gente pode tirar tantas coisas deles, mas eles têm ruídos, tá? Tem uma historinha bacana aí, o próprio professor do MIT contou essa historinha. Nos Estados Unidos, o Google queria saber se estava tendo epidemia de gripe. Então, quem está com gripe, entra no Google, começa a procurar receita de chá, remédio e tal. E eles sabem, 4 milhões de pessoas procurando receita de chá hoje, começou a epidemia de gripe. Eles avisavam, né? Chamava o Projeto Flu, né? Eles avisavam as autoridades, pá. E aí uma cantora lançou uma música que chamava I Got Flu, certo? E aí o pessoal começou desesperadamente a querer saber qual era a música, começava a procurar I Got Flu, quer dizer, disparou o alerta lá de que estava todo mundo uma epidemia de gripe inesperada. Quer dizer, é um ruído, né? Os dados, eles são muito bonzinhos, mas são ariscos, né? Igual aquele cavalo, ele pode derrubar. Então, você precisa tomar cuidado. Ele vai para muitos lugares, mas ele pode derrubar. Você precisa ter conhecimento. Assim como tem aquele chavão que está sendo muito falado, que os dados são o novo petróleo e tal, mas tem um certo sentido isso. Você precisa saber processar para você tirar riqueza. Não sei se você concorda com isso. Marcelo, concordo totalmente. E até te fazer uma pergunta, né? Como é que a gente escapa, né? Como é que as empresas estão entrando nesse processo, elas escapam das métricas de vaidade, né? Porque é mais do que ruído, né? É você usar uma verdade, às vezes, para contar uma mentira, né? Então, eu falo, por exemplo, que, poxa, minha quantidade de clientes aumentou em 100%, passou de 1 para 2, né? E parece que a empresa está bombando. Como é que a gente evita essas métricas de vaidade? Uma vez um cara perguntando isso, não sei se foi num livro ou viram. Hoje a gente vê muito YouTube, tá? A gente nem sabe mais de onde vem a informação, tantas fontes, né? E aí uma pessoa tinha uma startup e ele perguntou para um consultor: olha, eu estou em dúvida se a minha empresa realmente decolou ou não, minha startup. O cara falou: se você está em dúvida, ela não decolou ainda. Porque quando ela decolar, você não vai ter dúvida nenhuma que ela decolou, né? Então a resposta é não, ela não decolou. Então isso é muito da métrica da vaidade, né, cara? Isso é um problema sério. Então você tem que se cercar de um monte de cientistas de dados, estatísticos, o próprio pessoal de TI mesmo para conseguir fornecer dados. E tem a questão da data quality também, né? Eu me lembro que eu estava numa consultoria há muito tempo e analisando os dados do cliente, eu falei, você tem firmeza que esses dados estão bons mesmo? Ele falou, não, tem. E aí eu comecei a analisar os dados, tinha cliente com 200 e tantos anos, né, assim, na ficha dele, quer dizer, tudo errado, né? Quer dizer, o data, assim, se você vai basear a sua decisão em dados, esses dados vão ter que ser bons, né? Você não pode, senão você o dado é mentiroso, né? Se você vai basear a sua resposta em dados inconsistentes, você está indo para um caminho muito errado. Então, a gente está muito no começo disso, né? As empresas estão estruturando a área de dados para captar, para tratar com carinho os dados, para disponibilizar para quem vai fazer bom uso disso. Quem começar antes no interior aqui de São Paulo, assim, quem chega antes bebe água fresca, tem um negócio assim, né? Água limpa, né? Você chega antes na lagoa, você bebe água limpa. No shopping, o shopping vive uma troca, né, Fernando? Vocês usam que chega primeiro no cinema, pega o melhor lugar, né? Ou faz a inscrição mais rápido, pega o melhor lugar, que é meio parecido com isso. Eu vou ler aqui uma contribuição do Marcos Mangi. Depois, Marcos, você bota o nome da sua empresa aqui para a gente poder anunciar aqui, a plataforma está colocando aqui. Não, eu vou ler para vocês aqui, não somente onde chegar, mas como fundamentalmente o como. Costumo falar para os clientes que não adianta dar uma Ferrari para o Rubinho, porque ele nunca será um campeão. Não é verdade isso aí, não. Eu discordo, ele tem um grande mérito. Disponibilizamos um BI para avaliação de tendências e tomada de decisão. Essas ferramentas são importantes, né? E estão bastante disponíveis. O que eu acho legal é que a infraestrutura não é mais um gargalo, né? Quer dizer, hoje em dia, você pode ativar tudo isso e o gargalo entrou, hein, Marcos? Justamente nessa decisão. E saber o que é ruído e o que não é ruído. É muito interessante isso, porque você pode criar uma ilusão lastreado. É muito difícil você saber se você está pegando o todo mesmo, né? Essa experiência deve ser bem interessante, né? É a Top Trade, a empresa a plataforma de BI. Obrigado, Marcos.
Legal. A gente concorda com ele. Eu também não concordo na parte do Rubinho, porque, particularmente, né, eu acompanho muito esse negócio de corrida e tal, e eu já vi muitas vezes o Rubinho correndo com kart, com Fórmula 1, com tudo. Ele é um grande piloto. É lógico que as condições para você ser um campeão de Fórmula 1 são muitas, né? Não é só a capacidade de pilotagem do Rubinho é inegável, mas... Marcelo, o exemplo foi muito pertinente, porque você tem justamente essa mudança de dimensões, né? Sim. Você tinha um kart para operar e agora você tem uma Fórmula 1. Exato. Mas, assim, eu concordo 100% com esse ponto de você disponibilizar boas ferramentas. Aí vem aquela parte da cultura que o Fernando estava falando, que bom, eu sou assim, eu sou militante, né? Também é tempo de eleição, mas eu sou militante dos dados, né? Então, assim, a tal da cultura data-driven é essencial. Todos os funcionários, né? Todos os funcionários da empresa, eles têm que ter noção da necessidade de usar os dados para tomar qualquer decisão, não algumas decisões, tá? Eles têm que tomar cuidado com a hora que eles vão preencher um formulário. Se eu preencher o formulário errado, eu estou atrapalhando a qualidade dos dados, tá certo? Então, e a educação para esse pessoal, para o pessoal aprender estatística, são disciplinas que hoje se tornaram essenciais. Assim, interpretação de gráficos, né? A pessoa recebe um gráfico, você tem que saber interpretar, tirar não assim, eu fiz um dashboard, mas tudo bem. E o que nós vamos fazer com esse dashboard, né? Esse é o ponto. O que nós tiramos de valor? A gente não quer, o ponto final não é o dashboard, né? O ponto final é o valor que eu tiro dele. Certo? O que a gente está conseguindo descobrir? Vamos mudar isso aqui. Então, quando assim, a totalidade dos funcionários tem noção disso, consegue interpretar gráficos, consegue ver o valor dos dados e começa a tomar decisão por dados, a empresa ela consegue decolar. E isso é com treinamento, né? Precisa... as pessoas têm que entrar nesse mundo. E assim, eu particularmente, eu falo que eu sou uma pessoa data-driven. Eu não tomo nenhuma decisão mais, né? No chute. Eu sempre tenho qualquer coisa que eu for decidir, nem que fosse uma coisa grosseira, que eu faça uma busca na internet, comparo algumas coisinhas, é data-driven, tá? Eu não confio 100% no meu feeling, porque eu já errei muito. Eu já errei demais, cara. Porque assim, a gente pensa que as pessoas pensam como a gente, então eu tomei algumas decisões e tem nada a ver, né? Então, já errei bastante. Vou só contar uma historinha rápida para vocês de erros brutais que eu fiz no passado, né? Graças a Deus, continuo aqui, né? Estou vivo, tal. Tenho almoço aqui, estou me alimentando, mas tomei decisões. Lá dos anos 90, eu fazia softwares educacionais. Naquela época, tinha o CD-ROM. Não sei se vocês lembram disso. Vocês estão com cabelo grisalho, vocês lembram que tinha CD-ROMs educativos, tal. E eu desenvolvi um CD-ROM complexo pra caramba, que tinha história em quadrinho e tal. E veio um americano de uma consultoria. O cara tinha um cabelão comprido, tal, assim, o cara era bem diferente, parecia que era uma visão bíblica, né? O cara veio dar um recado para mim, assim, o cara era bem diferente na época, né? E ele chegou e falou: Marcelo, com aquele meio inglês, meio português, falou assim: você tem um belo produto. Se você insistir em colocar isso na forma de CD-ROM, você vai quebrar, que isso aí tá morrendo. Se você jogar isso para a internet, você vai ficar rico, falou para mim, certo? E aí, o que acontece? Qual que era o contexto na época? A gente estava com 95% do CD-ROM pronto. Né? Ninguém sabia mexer com internet. Pouquíssimas pessoas tinham internet. Assim, no comecinho dos anos 90. Eu falei, não, gente, não vamos acreditar nesse cara. Esse cara chegou do nada aqui. Agora nós estamos aqui, vamos pro pau agora. Vamos ver o que dá. E lancei mesmo. Lancei. Quer dizer, foi um erro de avaliação. A informação veio para mim. Eu devia ter minimamente olhado a curva de uso de CD-ROM. Tá certo? Se eu tivesse tido uma decisão data-driven, não teria entrado nessa enrascada, entendeu? Mas tudo bem, não é fácil você voltar para trás e o projeto está 95% pronto, certo? Mas eu devia ter tido, baseado em dados, isso poderia ter me dado coragem de falar assim, não, mantenha o que dá para usar na internet, vamos aprender esse negócio de internet, eu teria pego assim a água limpa, né? Mas foi uma decisão não data-driven que me deu um prejuízo muito grande. Eu acho que o grande desafio está em você conhecer bem o negócio, né? Porque a parte das ferramentas, sejam elas ferramentas que te deem os modelos que se repetem ou os padrões que ficam escondidos para a gente, se você não tem um conhecimento do negócio e não é capaz de criticar, ele pode pregar peças, né?
E é interessante que a intuição que as pessoas às vezes acham que tem, na verdade, é um conhecimento, só que é um conhecimento que você não sabe que tem, né? E aí você toma aquela decisão baseado nisso aí. Da minha época de faculdade também, lá atrás, tinha muita coisa que era fácil você resolver. O difícil era você formatar o problema, era você modelar o problema, você entender quais são os dados realmente que são relevantes, quando é que não tinha ruído, quando é que tinha, esse é o desafio, né? Eu não sei se o Fernando concorda comigo, mas eu acho que quando você está dentro da situação, você não tem um ângulo assim privilegiado para poder ver o dado ou ver a situação que possa tá surgindo, né? Depois de resolvido é fácil, né? É verdade. Eu entendo que a inovação ela vai acontecer de duas formas, duas origens, né? Algumas são 100% baseadas em dados e algumas vão ser saltos de fé que a gente vai fazer, né? Até porque se não tiver um salto de fé, a gente vai quase sempre fazer coisas um pouco incrementais, né? Então, de vez em quando tem que ter ser um pouco louco e fazer algo diferente, né? Como acho que o exemplo mais clássico é o Steve Jobs, né? Com tudo que ele fez, né? Que se ele fosse fazer uma pesquisa, talvez ele não chegasse onde ele chegou. Mas pegando a fala do Marcos, achei ótima a contribuição dele. Ele falou, né, da questão de dar uma Ferrari para o usuário e tal. Esse é um ponto interessante para a gente estar sempre pensando, né? Porque às vezes é uma Ferrari do nosso ponto de vista, mas será que é uma Ferrari do ponto de vista do usuário, né? Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? A minha vida inteira, né, do mesmo modo que o Marcos comentou, eu tentei fazer com que as pessoas usassem BI, né? O tal do self-service, né? Que a pessoa entrasse lá, ela mesmo fizesse consulta e tal. Nunca conseguia, né? Isso sempre atingia um núcleo muito pequeno de pessoas. Você tinha algumas pessoas, normalmente especialistas, né? Pessoal da área financeira e tal, que usavam e acabou, morria naquilo ali, né? Porque era uma Ferrari, sem dúvida, uma ferramenta super poderosa, mas era complexa, não dava informação da maneira que a pessoa queria, ou seja, a pessoa não desejava aquilo, né? E a conclusão natural que eu poderia chegar dessa análise de dados era, cara, as pessoas não estão interessadas em ver esses dados não são relevantes, né? Só que a gente fez um salto de fé e a gente fez uma ferramenta, né? Junto com uma startup, em que ela oferece os dados de BI através de linguagem natural. Você faz perguntas usando linguagem natural, né? Então, você chega e pergunta, qual é o faturamento do Boticário no mês de setembro? Né? Quais são as 10 lojas que tiveram melhor custo de ocupação esse mês? Quais são as 10 lojas isso e aquilo? Você pergunta de uma linguagem natural da forma que você quiser, e a ferramenta responde, ela gera os dados, né? Hoje a gente tem 228 usuários na empresa que usam mensalmente, pelo menos uma vez por mês, a ferramenta. Vários usam diariamente, né? Que para uma empresa, nós estamos hoje cerca de 2.000 funcionários, mas assim, que usam informações financeiras ou informações comerciais é muito menor do que isso. Então, assim, um percentual muito alto da companhia usando a ferramenta diariamente, porque a gente conseguiu apresentar a informação de uma forma melhor, muito mais usual para ele, né? Então, a informação sim era relevante para ele, a forma que a gente estava dando é que não era boa, né? Porque a gente entendeu que dar uma ferramenta poderosa para ele em termos de opções era importante. Na verdade, não era importante, era ser simples, né? E a gente conseguiu isso. Nossa, Então, eu acho que belíssimo essa exemplo, mensagem é hein, Fernando? importante, né? Belíssimo exemplo de transformação digital. O que é? O pessoal tanto fala-se em transformação digital, todo mundo quer fazer, mas assim, uma das definições clássicas é fazer de uma nova forma que só se tornou possível por novas tecnologias. No caso, você usou NLP, né, processamento de linguagem natural, e provavelmente é convertido numa query, alguma coisa do tipo, que aí você consegue fazer as perguntas que as pessoas tinham, né? E o Márcio também falou assim, a importância de envolver uma pessoa do domínio, uma pessoa que conheça o assunto. Porque, assim, até foi legal ele puxar, porque eu me lembrei de uma outra coisa, que um ponto essencial, é o óbvio do óbvio, né? Mas, assim, é você fazer a pergunta certa para os dados, a pergunta relevante, certo? E se a pessoa não for do domínio, ela pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas a ferramenta espera a pergunta dela e a pergunta dela tem que ter algum sentido para o negócio. Por que a gente vende mais em fevereiro do que em setembro? Sei lá. Alguma pergunta desse tipo. Se não for, a pessoa já tem um feeling do que ela vai querer comprovar com os dados, na verdade. Né? Ela tem algumas hipóteses e ela vai comprovar. E ela vai ter um endosso, né, dessa. Mas é muito legal, é bom saber que as pessoas estão usando via NLP, estão acessando os dados via NLP. É muito fácil. A gente tenta um monte de coisa, né? Quando mexe com data science,
criar a tal da camada semântica, que é mais ou menos uma coisa assim, né? Como você falou, dar uns nomes mais friendly para as coisas, né? Assim, em vez de o campo chama CPTO, não, chama idade, sei lá, assim, umas coisas que tenham mais sentido para o cara de business, mas é difícil, é difícil. E também isso é legal. Eu aposto que com o Fernando, alguns caras foram fazendo isso aí devagar, outros, que legal, tá fazendo isso, quero fazer também, e cria uma energia positiva do que todo mundo mergulhar naquela inovação e tocar para frente. Deve ter sido assim, né, Fernando? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa mensagem que a gente passou aqui é essa, né? Cuidado com os dados, né? Eles são bons, mas nem sempre são amigos. Tem uma propaganda bem antiga, é fácil de achar na internet, no YouTube, da Folha de São Paulo, não sei se vocês lembram disso, essa não foi veiculada no Rio, mas o pessoal de São Paulo viu na época, já tem muito tempo, que começava uma imagem desfocada, na verdade, só os pixels, né? E começava a elogiar a pessoa, né? Este homem revolucionou um país, esse homem fez a economia bombar de não sei quanto para quanto, esse homem gerou tantos empregos, esse homem fez isso, aquilo, e a imagem ia se distanciando, os pixels iam formando o rosto, e no final aparecia o rosto do Hitler, né? E aí a mensagem final era: você pode contar grandes mentiras somando pequenas verdades, né? Então eu acho que essa é a mensagem, né? Cuidado com os dados. Isso, eles são poderosíssimos, né? Mas pode colocar o tal do ruído. Então, assim, não é algo para brincar, é algo para trabalhar profissionalmente, né? Eu acho que eles são poderosos, mas tem que ser tratado. Isso tá, uma coisa. Vocês estão me fazendo lembrar aquele caso da cerveja com a fralda. É verdade. Que não dá para falar disso sem falar desse caso. Né? Exatamente, né? Você sabe que há poucos dias eu estava com um problema técnico, que as pessoas faziam um evento e as pessoas, tipo evento de música sertaneja, assim, certo? Iam lá, compravam, sei lá, um energético, não sei o que lá, e eles queriam fazer algumas promoções com essas empresas tipo iFood, assim, certo? Queria puxar novos, aumentar a base. E eles queriam fazer. Eu comecei a olhar a base, eu fiz isso que o Márcio fala, assim, que é o tal do a priori, o que é mais comum, né? As coisas serem compradas juntas, né? E eu percebi que mais de 80% das cestas tinham água. Qualquer pessoa que ia no evento, ela comprava energético e água, salgado e água, cerveja e água, uísque e água. Falei, a água é o caminho, cara. Mas usando essa técnica que o Márcio está falando, que o pessoal descobriu que fralda e cerveja, as pessoas compravam as coisas juntas, né? E aí tinha um sentido, que o cara casou, aquela história, né? Mas quer tomar cerveja também. Não, o cara vai ter que cuidar do filho, vai ficar em casa, então ele vai ter que consumir cerveja em casa, né? Exatamente. Mas vou provocar o Fernando aí. O Fernando, você acha que metodologia de inovação boa com pessoas sem talento funciona? Não, cara, não funciona. Não funciona de forma nenhuma. E eu acho que talvez seja até mais profundo que isso, né? O Márcio a gente fez engenharia junto. A gente foi educado para não errar. Eu vou falar uma coisa que é muito chavão, mas eu vou num ponto específico desse chavão, né? A gente foi educado para não errar, né? Então, tudo tinha que ser perfeito, perfeito. Eu trabalhei em várias empresas que era assim, né? Se a gente apresentasse alguma coisa nova com um pequeno errinho ou com um pequeno ajuste, cara, a pessoa olhava naquele, não, isso aqui tá ruim, isso não funciona, isso aqui não sei o quê, e morreu o assunto. E todo mundo foi educado, né? Todas as gerações, eu acho que estão trabalhando hoje, foram educados muito dentro disso. Até as mais novas, acho que ainda foram educadas assim, né? Então, eu diria que o maior desafio é você convencer as pessoas, especialmente o board da companhia, né? E as pessoas que têm uma influência na companhia, de lidar com a imperfeição. Né? Elas terem gosto de receber um negócio imperfeito, cara, que legal, é assim mesmo, não está errado aqui, não tem problema, não, vamos seguir aqui que a gente vai acertando com o tempo. Né? Lógico. Que foi uma coisa que funcionou muito na Ancar, né? Até porque o board da companhia fez diversos cursos, participou de diversos seminários, participou em congressos internacionais, foi no Web Summit, então tudo isso aí mexeu com a cabeça deles, né? E hoje eles são super abertos, né? A gente brinca até que eles, se não tiver alguma imperfeição, eles vão reclamar, porque quer dizer que você gastou tempo a mais que devia gastar naquele assunto, né? Então, isso motiva muito, né? As pessoas se acostumarem. Então, eles entendem, por exemplo, essa ferramenta de BI que eu mencionei, no primeiro momento ela não entendia todas as perguntas, né? É natural, toda ferramenta de NLP é assim, né? Então, eu acho que se eu tivesse lançado há 10 anos atrás, as pessoas iam usar, iam fazer 2, 3 perguntas e iam desistir. Ah, não, isso aqui não funciona, né? E hoje não, cara, não funciona assim. Deixa eu tentar assim, deixa eu ser assim. E a gente acerta e vai e a coisa flui, né? Então,
eu acho que esse é um dos pontos importantes, quem está entrando nessa jornada, desconstruir esse conceito de perfeição dentro das companhias, Exato. especialmente no board. Eu vou aproveitar um gancho aí, Fernando, porque essa situação, confirmando o que você falou, ela é contraintuitiva, né? Porque, na verdade, quando a gente percebe que o ser humano, ele, num passado distante, os nossos antepassados precisavam tratar as ameaças de uma forma mais séria. Porque, afinal de contas, a gente devia estar, sei lá, na savana da África lá, e a ameaça podia transformar a gente, em vez de ser caçador, ser caçado, né? Então, o que acontece é que na nossa cabeça, nos nossos circuitos cognitivos, a ameaça ela tende a transbordar e tomar um papel muito maior do que uma oportunidade boa, né? Então, esse preparo das pessoas e dos executivos e dos colaboradores nesse sentido, já que o Marcelo colocou da importância das pessoas, eu acho que essa forma de encarar ela é fundamental. Hoje você tem o gargalo mudou de posição. Antigamente você tinha as coisas chegavam mais depuradas e você não tinha essa colaboração que a gente tem atualmente, né? Isso aqui é um exemplo de colaboração, né, que a gente está fazendo. Então essa situação toda está sendo aprendida. Aliás, sobre o comportamento humano, nada apareceu tanto, né, na psicologia e dados comportamentais. A gente hospeda soluções de visão computacional dentro da infraestrutura da MT, e o que o Fernando falou é a maior verdade. Você tem que ter paciência para o troço aprender, né? Você tem os seus dispositivos em casa que a televisão escuta você falar, o celular escuta você falar, daqui a pouco eles estão discutindo aí, né? Mas o fato é que você tem que ter essa curva de aprendizado e tem que ter uma tolerância muito grande para isso. E se você não estiver preparado, se tiver com mindset lá da década de 80, aí não segura, porque você vai... Pô, deu errado, falhou 1, 2, 3 vezes, não é? Tem que dar sequência. E cara, eu costumo dizer assim, uma boa metodologia faz o talento funcionar melhor, tá? Então, é provável, né, que um talento dentro de uma boa metodologia de inovação, lógico, como o Fernando falou assim, não às vezes a pessoa assim, nós vamos fazer um carro, nós vamos inventar um carro em 6 meses, no primeiro mês é a roda, segundo mês é a porta, isso não funciona, obviamente que isso não funciona, né? Mas uma metodologia tão amarrada, a metodologia ela tem que permitir esse aspecto caótico da inovação, mas assim, algum controle tem que ocorrer e o talento ele vai funcionar melhor com uma metodologia boa. Mas quando não há talento, não há metodologia que salve, certo? Sim. Então aí vem a importância de você captar e ter os talentos, né? Quer dizer, é um ponto que eu acho que o Fernando estava para falar disso aí, tá certo, Fernando? A importância disso, que treinar, tá? Você não só o que você já tem em casa, melhorar, certo? E captar alguns novos de fora que são bons e também não deixar o pessoal embora, né? Assim, os talentos realmente são um combustível forte para inovação. Não sei se o Fernando concorda com isso, Márcio. Vamos lá. Concordo, Marcelo. E hoje acho que tem um grande desafio, né? Eu vou segmentar a palavra talento, né, em três níveis diferentes, né? Uma, eu acho que é a capacidade intelectual da pessoa, né? Que é aquilo que ela assimilou durante a vida toda, a capacidade dela de aprender, né? A capacidade realmente intelectual. A outra é a capacidade técnica, né? Aquilo que ela estudou e que sabe bem, né? E a terceira são soft skills, né? Num processo normal, e eu não estou falando de tanto tempo atrás, estou falando, sei lá, de 5 anos atrás, essas coisas tinham um ciclo natural para acontecer, né? Quer dizer, quando você fala de capacidade intelectual, é mais difícil de trabalhar. Talvez aquela pessoa que não tem uma capacidade intelectual não consiga desenvolver aquilo a ponto de trabalhar naquela função, né? Mas o soft skill e a técnica você desenvolve, né? Só que você tinha um ciclo para fazer isso. Hoje, com a escassez de pessoas no mercado, né, com essa loucura que está acontecendo, a gente está cortando essas etapas, né? Então a gente bota para dentro, às vezes, uma pessoa muito jovem que é um foguete em termos de capacidade intelectual, né? Mas peca muito na parte de soft skill, né? E isso gera coisa. Ou você tem o contrário, né? Às vezes alguém que já está muito tempo na sua companhia, ela é muito boa, né, naquela capacidade técnica, mas não está desenvolvendo, talvez, a intelectual de se adequar ao mundo novo. Então, assim, você faz um mix de pessoas ali que é bastante complexo de gerenciar, né?
E a gente até tem que tomar muito cuidado, eu converso muito com meus líderes, né, da gente ser justo, né? Porque às vezes a gente olha só uma dessas 3 atribuições e julga aquela pessoa, ou coloca aquela pessoa de escanteio, e na verdade não é, né? Você tem que saber trabalhar e tentar ajudar ela a evoluir naquilo que ela não pode. Mas é um desafio quando você tem que fazer isso hoje nessa loucura que está o mercado para aquisição de talentos, né? Então, Essa gestão dos talentos é uma área essencial e precisa saber fazer. Tá longe de ser trivial essa tarefa, não né? é, cara. E Não você, pessoas mais jovens, pessoas com mais idade, pessoas com skills diferentes, de diversas áreas, com mindsets diferentes, né? Eu me lembro assim, eu tive, durante a minha carreira, eu mudei, eu era um pouquinho mais assim, vamos dizer, explosivo, vamos dizer assim, certo? Pessoal, eu tinha no interior a gente tinha pavio curto, qualquer coisa já saía brigando, né? E eu estava numa outra empresa há alguns anos aí, foi engraçado, que eu estava lá e estava uma discussão meio forte com o cliente, tal, aquelas coisas mais ásperas com o cliente, e eu na boa, só tal. E aí, quando terminou a reunião interna da empresa, um rapaz novo falou assim: eu queria ter o equilíbrio do Marcelo nessa reunião, eu queria ter o equilíbrio. Por quê? Mas ele não sabe que assim, eu demorei para chegar nesse ponto de equilíbrio também, sabe? Que é assim, para você saber o que está fazendo, o que você deve fazer naquele ponto. Como você falou, tem moleque que chega mandando muito bem no soft skill, ele patina, né? Ou tem muito soft skill também, mas não entrega na parte técnica. É complicado isso, né? Complicado. Mas tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo e as pessoas têm que evoluir. Esse é o ponto. Eu diria que hoje, para mim, eu diria que esse é um dos grandes desafios profissionais que eu tenho hoje. É como é que eu uso, né? Se eu uso dados para tanta coisa, eu deveria usar dados para isso também, né? Como é que eu crio um sistema justo né, para medir entrega, para medir a evolução da pessoa. Isso é uma coisa que eu estou muito curioso, né? Se alguém estiver escutando a gente souber como fazer isso bem, me conta, porque uma avaliação fair, né? Exatamente, né? É interessante que esses padrões vão aparecendo, mas de uma forma geral as coisas estão se encontrando, né? A gente vê o ESG, que é uma forma da gente tocar empresas hoje que vem se tornando mandatória, né? O ES é um ponto fundamental, especificamente aqui no Brasil, né? Que a gente tem um abismo social aí entre classes, né? E tem muito a desenvolver, né? Agora, tem uns pontos interessantes, né? Que esse pensamento lógico necessário dentro dessas competências que o Fernando colocou, não necessariamente o cara precisa estar num socioeconômico alto. E essa democratização do acesso à internet tem sido muito boa para dar essa oportunidade, né? A gente tem, junto até com a ANCAR, algumas iniciativas que a gente andou contratando pessoas de projetos que eles incentivam, né? Um recém-projeto aí da Google interessantíssimo, a Dell também tem esses projetos. A gente costuma investir e trazer muitos colaboradores que vêm a partir dessas iniciativas, né? É interessante para a gente ter isso e funciona muito bem, né? De novo, a tecnologia começa a se retroalimentar, dando mais condições. Então, nesse mesmo formato dessa sugestão que você deu, Fernando, de ter uma solução baseada em dados para poder avaliar o pessoal, a gente também entende que a solução e o problema estão no mesmo lugar, entendeu? Por aí. E essa ferramenta do Fernando é complicada porque para cada contexto de empresa, um skill vai ser mais importante que o outro. Assim não vai ser one size fits all. O que é bom para ANCAR pode não ser boa para a Dell, pode ser o perfil do cara. O que ele vai ter que desenvolver pode ser diferente em contextos diferentes, né? Mas eu vou provocar. O que é fantástico é isso, é que agora, com essa tua palavra, é porque eu não sei, mas as pessoas talvez elas imaginem que a industrialização do campo diminuiu os empregos, mas os empregos migraram para as grandes cidades e os empregos foram migrando e tal, né? Então, a gente vê na sua fala aí, cada situação requer uma modelagem e um trabalho diferente. Então, a gente tem que... né, isso aí é papo para um outro webinar, né? Como é que vai ser essa transformação e como é que a gente vai fazer... Como eu gosto de provocar o Fernando, vou provocar o Fernando de novo agora. É o seguinte, vamos dizer que eu tenho os processos mapeados na minha empresa, tá certo? E eu estou pensando em automatizar algumas das atividades com inteligência artificial, tá certo? Hoje é feita por humanos. Alguma avaliação de crédito, vamos pensar no exemplo de finanças, tá? A avaliação de crédito vai ser feita por IA. Aí eu apresento isso para o board da empresa e eles falam: Marcelo, isso aí não vai dar mídia para a gente, não.
vamos fazer um carro autônomo nós aqui, entendeu? O que você acha dessa postura de inovação tem que gerar like também? O que você acha desse... O que você sugere aí, você que já está rodadão nessa área de inovação? O que você acha disso? Vamos lá. Eu vou puxar aqui um gancho que eu tenho visto, por exemplo, de blockchain, tá? A gente vê muita empresa, não é muita empresa, mas a gente vê algumas empresas hoje dizem, não, porque a gente desenvolveu isso aqui em blockchain, e é tecnologia, não sei o que, não sei o que lá. Blockchain, para mim, é um meio, é uma ferramenta, né? Acho que ninguém conta, porém, eu desenvolvi uma ferramenta em Oracle, você conta o resultado final, né? Então, se você tem aquele produto, e você precisa desenvolver blockchain, é porque você achou alguma demanda que aquele produto tem que tem a necessidade do blockchain. Aí é legal, você usa a tecnologia e você divulga, né? Mas muitas vezes as pessoas fazem exatamente para dizer, não, nossa empresa está usando a última tecnologia. Acho que faz parte, algumas empresas fazem isso, às vezes pode ser necessário, né, mas não pode ser o motivador da transformação digital, né? O motivador da transformação digital ou é você conquistar a eficiência operacional, né? Ou é você trazer novos negócios, ou é você melhorar o seu negócio existente, ele tem que ter um propósito, né? Então, as empresas até se organizam normalmente nos 3 horizontes, né? O H1, né, que é aquela melhoria ali do dia a dia, que é basicamente o que a gente sempre fez, né? Sim. O H2, que é você criar coisas adjacentes, mas você ainda está falando do seu próprio negócio, né? Você não mudou o seu negócio. E o H3, que é você criar um negócio completamente novo, né? Se a Ancara agora fosse ter hotelaria, né? Então seria um negócio novo, é H3, né? Então, e engraçado que nesses 3 horizontes, para mim, o mais complicado é o 2, né? Porque o H1, que é aquele do dia a dia, esse você mais ou menos já faz, né? Sim. Que são as pequenas melhorias, você melhora o processo, lógico, você tem que incentivar a participação das pessoas, né? Você tem que estar de olho nisso, mas a equipe basicamente a mesma coisa funciona. Quando é H3, você monta uma equipe toda nova, né? Você monta normalmente uma empresa nova, vai ser uma startup, vai ser um CNPJ novo que vai cuidar daquele negócio novo. O H2, que normalmente as empresas batem muito cabeça, porque você está criando coisas adjacentes, mas ainda é o seu negócio. Então, se você monta uma equipe completamente apartada, você cria um hiato entre as duas coisas. Se é a própria equipe que faz, você às vezes não tem braço para fazer e atrasa. Então, eu vejo muitas empresas nesse H2 indo e voltando, né, nessa organização, na sua organização para conseguir atender isso. Muito legal. Então, acho que se respondendo a tua pergunta, se tiver que fazer alguma coisa para a mídia, que seja uma coisa eventual, mas não pode ser o foco da dia a companhia. dia, né? Perfeito, perfeito. A mídia também é importante, né? Também Pessoal, a gente já está perto do fim, eu gosto de ser pontual, e tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, né? É da Thaís Braga, né? Bom dia, sou projetista industrial e gostaria de saber quais os riscos de se fazer uma inovação data-driven. Marcelo, acho que você pode... Legal, legal. É uma ótima pergunta, tá? Eu acho que eu vou responder de uma outra maneira. Eu vou falar como você pode fazer uma inovação data-driven, é ótimo. Às vezes os dados são a própria inovação, certo? A maneira que você usa. Mas para você diminuir os riscos de uma inovação data-driven, tem alguns pontos. Um deles, principal, envolver pessoas de negócio. A gente até falou rapidamente sobre isso aqui, não deixar o cara que é data science sozinho, tomando as decisões, achando que com os dados ele vai saber o que é importante para o negócio. Tá? Isso me lembra uma história bem rapidinha. O cara fazia um modelo de rotas, né? Rotas, e ele falou, nossa, economizei muito a rota, tal. E a gente foi analisar mais de perto, e o que era, né? A rota que ele fez da distribuição, o caminhão teria que passar uma noite numa área de alta criminalidade, entendeu? Então, matematicamente, aquilo era maravilha, mas em termos práticos, não funcionaria. Então, precisa tomar muito cuidado com o que a máquina entrega para você, o modelo entrega para você, tem que ter uma pessoa de negócio. Então, uma das maneiras é o freio humano. O humano pega o resultado da IA, fala, olha, não é bem por aí, vamos devagar. Outra maneira de diminuir o risco é você ter uma boa plataforma de dados, que a gente fala, uma boa arquitetura de dados, em que você faça a ingestão dos dados, o processamento, a armazenagem, cuidando de LGPD, de toda essa parte, e você trabalhar com dados que você confia, certo? Dados que você pode tirar conclusões sem medo desses dados, certo? E a terceira coisa é você ter profissionais de estatística, de IA tal, que possam fazer uma avaliação boa dessas coisas. Então, ó, o cara de domínio,
uma boa plataforma de dados e estatísticos para comprovar se aquilo é realmente informação ou se é ruído. Tá? Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, eu acho que a gente já tá chegando no final do nosso tempo, né? Eu estou vendo a Tuane entrou aqui, porque a gente tem que respeitar os horários aí. Obrigado, Mas eu Fernando. queria, antes de despedir, eu queria aproveitar esse gancho, né? Dizer que está, assim, incrível a apresentação, porque além de estar super interessante, está divertida, assim, né? Tá aquela coisa fluida. E aí eu queria aproveitar o gancho da pergunta, agradecer a Thaís, e fazer uma perguntinha, assim, que eu também achei super interessante, né? Se já é possível a gente substituir um humano por uma máquina em tarefas tipicamente humanas? Aquela pergunta de milhões, né? Desde que a gente via a inteligência artificial, aquele filme. Essa era uma pergunta para abrir todo o evento. O Marcelo, agora a gente vai ficar mais 4 horas aqui. Você gostou dele? Olha, eu acho que o Fernando pode me ajudar, o Márcio também, mas é basicamente assim. O humano tem uma taxa de erro grande também, tá certo? O humano tem uma taxa de erro grande. Então, se o seu modelo está com uma taxa de erro menor que a do humano, é totalmente possível que você utilize o modelo para responder pelo humano, tá certo? Esse é um ponto. Eu sempre penso que, mesmo assim, tem que ter algum freio, nem que seja de informática, tal, para não deixar o modelo fazer aberrações. O exemplo clássico, você sempre se baseia em dados para criar os modelos de machine learning. Por definição, você usa os dados para a máquina aprender. E dados mais antigos podem ter muitos vieses, né? Podem ter vieses de racismo, machismo, um monte de coisa que pode dar uma resposta completamente esquisita para o seu modelo. Então, nunca acredite, muito cuidado com os dados, né? Muito cuidado com os dados. E sim, em algumas situações, o humano pode ser substituído pela máquina, tá? Mas precisa tomar cuidado para fazer isso, e é a tendência, né? Principalmente coisa chata, né? Vamos fazer coisa legal, né? Nós, seres humanos, vamos fazer coisas legais. Vamos deixar as máquinas fazendo as coisas chatas e vamos nos divertir aí. Não é isso, Fernando? Exato, mas as possibilidades, desculpe, eu só vou complementar um pouquinho, as possibilidades são muitas, Tuane. O que acontece? Se você for fazer uma análise de uma fotografia de raio-x, uma máquina é capaz de identificar qualquer sinal, qualquer nódulozinho, com muito mais precisão do que o olho humano. Então, você vai ter uma soma de possibilidades. É como se tivesse um dashboard. E acima lá, você ainda assim você vai ter que ter um humano tomando a decisão sobre as coisas. Então, é aquilo que a gente falou, né? Da automação, algumas coisas. Então, você é capaz de ver dezenas de amostras de raio-x, mas você tem sempre uma escala que vai ter alguém apertando o botão, né? É muito, muito legal ter Perfeito, gente. Obrigada. Confesso que eu queria um Android, assim, algumas vezes, para ocupar meu lugar. Ô, Fernando, a gente é humano do lado de cá, né, Fernando? Muito obrigado a todos aí. Então é isso, gostaria de agradecer a participação de todos. Vamos encerrar aqui pontualmente. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode falar, que o papo está bom demais, realmente. Mas eu me despeço daqui, encerrando. E aí eu gostaria de reafirmar que essa gravação vai estar disponível no YouTube. Então vocês podem compartilhar, vocês podem rever. E é isso. Obrigada a todos. Bom dia. Obrigado, gente. Legal. Obrigado, prazer.